Olá, boa tarde. Eu vou falar sobre algo que Jesus fez e que era necessário para ele na época, e vou mostrar para você algo que nós temos que fazer e que também é necessário para nós hoje em dia. Por quê? Porque o mundo espiritual ele é real. O diabo, Satanás, os demônios, eles são real, sabe? Eles são espirituais, mas eles querem nos atingir de alguma outra maneira, de qualquer maneira. Só que eu quero mostrar para você algo que Jesus fez. Eu botei o tema, se espelhando em Jesus, né? Se inspirando em Jesus e se espelhando nele. O jejum e o alimento CMAJ e o espiritual é muito importante para a nossa vida. Então, o que é o alimento CMAJ? É café da manhã, merenda, né? Almoço e janta. É importante, lógico. Agora eu quero ler para você em Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Entendeu? Então veja que Jesus, logo após ele ser batizado nas águas pelo João, o primo dele, aconteceu algo. O Espírito veio sobre eles como pomba e veio a voz do céu: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Logo após, o Espírito de Deus conduziu ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então nós temos que estar esperto em cima da terra, que isso pode acontecer conosco hoje em dia, né? O Espírito ou Deus ou Jesus Cristo permitir que alguma tentação venha sobre a nossa vida de alguma maneira. E nós temos que estar o quê? Esperto, assim como Jesus estava. Jesus estava jejuando. Quando Jesus percebeu que foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, Jesus fez algo muito importante. Ele apresentou um jejum de 40 dias se espelhando em quem? Em Moisés, porque Moisés teve 40 dias e 40 noites no monte com Deus. E isso ajudou ele contra a tentação do inimigo, do diabo, principalmente no momento pior da vida, no momento que ele teve fome e ainda não tinha terminado o jejum de 40 dias. Ele queria cumprir o jejum de 40 dias e o inimigo chegou para atrapalhar aquele jejum. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra da boca de Deus. Então é necessário se alimentar das escrituras sagradas. Eu e você, qualquer outra pessoa. Você é católico, tem pessoas que é católicos, amigo meu, que eles jejuam, às vezes eles fazem jejum de carne, às vezes eles fazem jejum mesmo de todo o alimento, às vezes de água e de comida até meio-dia, às vezes ele não toma café, eles não merendam 9 horas, só faz almoçar às vezes meio-dia, às vezes no almoço eles fazem jejum de carne, entendeu? Alguns têm várias maneiras de jejum. Eu conheço pessoas católicos mesmo, católicos, aqueles praticantes, eles fazem jejum, entendeu? E isso eu acho interessante, o jejum que eles fazem, e se espelham bastante nas escrituras sagradas, né? Não estou dizendo aqui, eu não posso falar nada contra a vida de ninguém e nem ser contra ninguém. Eu tenho que ser a favor da palavra de Deus e mostrar a palavra de Deus para poder você entender. Então veja que Jesus, ele recebeu uma bênção, foi batizado nas águas pelo João. Logo após veio a pombazinha sobre ele, aquela pombazinha branca, aquele pássarozinho, e tudo representando o Espírito Santo e a voz: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Todo mundo viu e ouviu aquela voz naquele dia, e isso foi muito bom. Jesus se alegrou, ficou feliz, que foi, né, chamado de filho amado, em quem se compraz, em quem tem um prazer. Muito bem. Logo em seguida, o Espírito do Criador, do Pai dele, levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então Deus permitiu que o Espírito levasse ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. E essa tentação naquela época era uma preparação para o ministério de Jesus Cristo, porque ele ia passar por muitas situações ruins em cima da terra, muitas afrontas físicas, mas por trás tendo o mundo espiritual envolvido, o diabo, Satanás e os demônios querendo destruir o ministério chamado dele, querendo atrapalhar o propósito de salvação, quer ele ir até a crucificação, né? Ser pego, ser crucificado ali para poder o propósito de salvação.
Muito bem. O que ele fez? Ele apresentou o jejum de Moisés. Ele viu que Moisés, lá no monte, subiu e passou 40 dias e 40 noites. E ele viu que ele lia bastante as escrituras, segundo a Bíblia, desde novinho ele estava se preparando, lendo as escrituras. E ele, imagino eu e creio eu, que ele se espelhou em Moisés. Lógico, lembre-se que ele era filho de Deus, mas ele estava em carne, ele sentia fome e sede, ele chorava, ele dormia, entendeu? Ele se angustiava, então ele lembrou, Moisés fez um jejum. Quando ele percebeu que o Espírito levou ele ao deserto e percebeu que o diabo estava tentando ele apresentou o jejum de 40 dias e 40 noites, só que sem comer. Só que eu e você, nós não temos essa capacidade de fazer um jejum desse. O seu jejum e o meu jejum tem que ser com sabedoria e inteligência. Você não vai conseguir passar 3 ou 5 ou 10 dias sem se alimentar, 2 dias. Tem gente que não pode passar de se alimentar nem um dia, meio dia, porque tem alguns problemas, né? Tem gente que tem que comer de 3 em 3 horas. Então você tem que ver o jejum que você pode suportar, de 6 da manhã a 9 ou a meio-dia, ou até 6 horas da noite, ou 24 horas. Eu já fiz de 24 horas, eu passei também 3 dias sem comer também. Só que o problema é isso, você tem que saber, se você não pode fazer um jejum que vai prejudicar você, o seu corpo físico, você chegar a desmaiar ou cair no caminho ou na escada onde você mora, né? Você tem que fazer o jejum com sabedoria e inteligência. Para quê? Para poder você vencer. Vencer o que? As tentações do inimigo, do diabo, Satanás e os demônios. Porque ele vai tentar você. Ou você sendo católico, ou você sendo evangélico, crente, ou você sendo qualquer outra coisa em cima da terra. O inimigo sempre ele vai querer tentar para destruir você. Assim como ele queria destruir os planos de Jesus e os planos de Deus para nós, para a humanidade. Jesus se preparou 40 dias e 40 noites. Mas nunca faça jejum muito prolongado, só se você aguentar. Você não pode fazer um jejum que você não aguente, entendeu? Que pode ser uma tentação a Deus. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Olha como o diabo é sujo. Vamos supor que estava no 39º, no 38º dia, e o inimigo chegou e chegou com essas pedras e disse, tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Jesus, inteligente, viu que Deus falou para quem? Para Josué, para o salmista, que o bom é que o ser humano se alimente da palavra de dia, de manhã, de tarde, de noite, nunca se aparta a lei de Deus da tua boca. Aí foi que Jesus falou, ele porém respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o seu alimento, né, diário, almoço, café, almoço e janta é importante, só que você tem que lembrar do alimento espiritual. Qual é o alimento espiritual? Você apresenta ali um jejum, aí você vai e se alimenta da Bíblia. Você lê a Bíblia, você ora, pede sabedoria a Deus, aí você vai ficar firme para não cair na onda do inimigo. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-no sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram uns anjos e o serviram. Então quando o diabo foi embora do momento ali onde ele estava no deserto, quando o diabo desapareceu, porque ele repreendeu ele, o que aconteceu? Chegaram os anjos do Senhor e o serviram, chegaram com algum alimento da época, alguma coisa que serviram Jesus Cristo. Então Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus Cristo. O inimigo, o diabo, ele vai chegar para querer destruir a sua vida, atrapalhar a sua vida, fazer com que você desobedeça a Deus e faça algum mal ao próximo. Então você tem que estar jejuando e lendo a Bíblia para você entender a artimanha do inimigo contra a sua vida, contra a sua salvação. Porque simplesmente ele vai fazer
com que você perca a sua salvação. Só que você tem que ser esperto, inteligente e ler a Bíblia, orar, jejuar, para poder você conseguir ficar firme. Em nome de Jesus Cristo. Essa é a mensagem de Deus para a sua vida. E nós temos que fazer isso, entendeu? Orar, jejuar, se alimentar. O alimento físico é importante, mas o espiritual é muito, mas muito importante também, que é a palavra e o jejum, para poder você conseguir vencer o inimigo. Lembre-se que Jesus, ele venceu o diabo e o Satanás. Ele repreendeu ele. Ele estava ele estava tão ali alimentado espiritualmente que ele disse, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Na mesma hora ele saiu. Então o diabo deixou de perturbar ele, de tentar ele naquele momento. Ele estava em jejum, estava se alimentando da palavra e ele conseguiu vencer aquela tentação. Assim eu e você vamos conseguir, em nome de Jesus Cristo.